Uma pessoa que eu queria apresentar é o nosso pregador, preletor da noite. Queria convidar aqui nosso pastor, Diego Rafael. Que agora foi pai mais uma vez. É o Davi e a Esther. Manoádia está em casa, se recuperando. Vamos dizer assim, Pastor Diego, que Deus te abençoe e que te use poderosamente nesta noite. Seja bem-vindo. Essa é a sua casa. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 2, o versículo também é o de número 2. Enquanto você está à procura do texto sagrado, eu quero já manifestar a minha gratidão ao Senhor por estar em casa hoje aqui, com a oportunidade de louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também expor a sua palavra. Meus agradecimentos se estendem ao meu querido presidente, pastor Álvaro Cavalcante. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida. Louvar a Deus também pela vida dos nossos queridos líderes, pastor Agábio Nascimento, pastor Tiago Gomes. Deus seja louvado pela vida de vocês. Muito obrigado pelo espaço concedido aqui nessa noite, tá bom? Louvar a Deus também pela vida dos amigos, o Jairo Teixeira, a Camila, sua esposa, e também o Guga que está ali. Deus abençoe, viu? Prazer estar aqui com vocês. Josiel também, a Débora. Deus seja louvado pela vida dos nossos queridos amigos. Eu não posso deixar de citar também nosso querido paizão, nosso Marcone, e também a nossa mãezona também, ali, a irmã Zena. Deus abençoe, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Augusto e Silvia, Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom também encontrá-los. Eu quero aqui parabenizar já a jovem que trouxe a saudação. Se não me falha a memória, é a Raquel, é isso? É Raquel, né? Seu nome, né? O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nunca mais eu vou esquecer essa frase. Deus abençoe sua vida. Fiquei muito feliz de ouvi-la aqui nessa noite. Queridos, lá fora, em rápidas palavras, eu quero apresentar a vocês o meu livro. Se vocês quiserem adquirir, eu trouxe nesta noite para vocês. O título desse livro é Escândalos, uma mensagem de alerta à igreja brasileira. Na verdade, eu estou fazendo uma análise do atual momento do nosso movimento evangélico no Brasil. Estou aqui fazendo uma análise de tudo que vem acontecendo e vem escandalizando a nossa fé. Aqui eu trato sobre 10 personagens bíblicos com o objetivo de escrever para os grupos da igreja. Por exemplo, eu escrevo aqui para lideranças e para líderes, eu escolhi Diótrefes, que é o escândalo do poder. Existem pessoas que não sabem lidar com o poder que está em suas mãos, com as responsabilidades que receberam dentro do reino, e acabam desagradando a Deus, seus superiores e também a igreja do Senhor como todo. E um desses era Diótrefes. E qual era o problema dele? Diz João, ele queria sempre a primazia. Se ele não fosse o primeiro, ele não aceitava ser o segundo. Se ele não estivesse na frente, ele não ajudava aquele que estava. Ele queria ser a única estrela que brilha. Porém, no reino de Deus, a primazia já tem dono, e ela é de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é a única estrela que brilha em nosso meio. Também escrevo para casais. Para casais eu escolhi Abraão e Mical. Vou ficar só em Abraão para a gente ganharmos tempo. Abraão é o escândalo da mentira. O que é que tem a ver Abraão, mentira e relacionamento? As 2 vezes que Abraão mentiu tem a ver com o seu casamento. Ele disse: Sara, você é muito bonita, então quando você chegar em Gerar e chegar no Egito, diga que é a minha irmã, não diga que é a minha esposa, senão vão me matar. E de fato, pela beleza de Sara, ela foi 2 vezes levada ao palácio. E eu percebi que Abraão não se importou de entregar a sua esposa na mão de 2 outros homens, desde que ele escapasse com vida. Mas, Diego, isso está errado? Tá. Paulo ensinou em Efésios capítulo 5, que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja, ou seja, se sacrificando por ela. É mais ou menos assim: se alguém atirar na sua amada, você estiver perto, sua obrigação é se jogar na frente da bala. É você que tem que morrer e ela tem que ficar viva para cuidar das crianças. Louvado seja Deus por isso.
Gostei do glória a Deus ali, viu? Foi isso que Jesus fez por nós, irmão. Se jogou na frente da bala, morreu por nós e agora chegou a nossa vez de morrer por elas. Diga amém. Eu falo de Mical, vou falar não, vou deixar a curiosidade só por causa desse glória a Deus. Mas eu também escrevi para a juventude. Para a juventude eu escolhi Ófine e Finéias, o escândalo do sagrado. São dois jovens que estão no lugar certo, mas com a postura errada. Estão no lugar da santidade, mas estão se comportando como ímpios e profanos. Estão no lugar de encontros com Deus, mas estão transformando esse lugar em lugar de encontros amorosos. Para você ter ideia, eles transformaram o ambiente divino em lugar de relações sexuais. E eu estou falando sobre reverência às coisas sagradas. Tem algo que me incomoda muito quando eu chego em alguns lugares no Brasil. Tem alguns congressos que parece que o jovem perdeu a noção do que está acontecendo no culto, né? A gente chega e ele fica lá abraçado com a moça, beijando a moça, alisando o cabelo dela na hora da celebração. E a gente precisa ensinar a essa juventude que na hora do culto, toda reverência é pouca e toda atenção tem que ser dada ao nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aí eu estou tratando sobre isso. E por último, eu falo também sobre Sansão. Sansão tentou casar uma vez só e deu errado. Deu errado por quê? Sansão chegou e disse: papai, estou apaixonado, quero casar, encontrei a mulher da minha vida. Pois bem, diga quem é ela. Só tem um problema, papai, mas o resto está tudo em ordem. Diga qual é o problema. Ela não é hebreia, ela é filisteia, da cidade de Tímina. Papai experiente olhou e disse assim: vai dar errado, meu filho. Vai dar errado por quê? Porque ela não pensa do mesmo jeito, ela não adora o mesmo Deus, ela não tem o mesmo estilo de vida. Vou contextualizar para que vocês possam entender. No período do carnaval, você, Sansão, vai estar aqui na Hebe Jovem e ela vai estar pulando o carnaval no Bloco das Muriçocas. No São João, você vai estar na igreja e ela vai estar lá em Campina Grande dançando forró. Esse negócio não vai dar certo. Só que Sansão, pensando que sabia de tudo, olhou e disse assim: deixa eu dizer uma coisa para você, velho. Essa agradou aos meus olhos. Mas aprenda aí, jovem. Nem tudo que agrada aos seus olhos vai fazer bem à sua alma. Pode ser linda, mas se não é crente, não é para você. Pode ser uma mistura de Brad Pitt com Tom Cruise, igual o meu amigo pastor Jário aqui, viu? Homem bonito, meu Deus do céu. Mas se não for crente, assim como o pastor Jário, ora diga Camila, né? Se não for crente como ele, chuta aquele laço, moça. Você não precisa buscar entre os filisteus, entre os hebreus ainda tem. Quem pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, está aqui, é só para abençoar a minha família também, tá? Como o pastor Tiago aqui já anunciou, minha família cresceu. Eu sou pai do Davi Duarte Gervásio de Oliveira, o menino mais pentecostal da Paraíba. Davi agora está na vibe das bandeiras. Ele disse: papai, eu quero bandeiras. Aí ele pediu a bandeira do Brasil, eu comprei. Pediu a bandeira da Paraíba, eu também comprei. E o avô pegou e comprou outras bandeiras. Aí você pode me perguntar: é a Copa do Mundo que está chegando? Não, ele quer fazer culto de missões lá em casa. Irmão, Davi é pentecostal, ele agora está nessa vibe de culto de missões lá em casa, tá? E agora nasceu a minha Esté. Esté acabou de completar 1 mês, irmãos, 1 mês. Eu estou muito feliz, tá bom? A minha preocupação é que os pretendentes já estão aparecendo, os pais já estão oferecendo seus filhos, mas a minha oração é só uma, ou na verdade a minha palavra é só uma: fique em oração, viu? O BOP já está armado. Papai tem 1,85 m, 120 quilos, glória a Deus. 2 tios, um deles é polícia. Tem 2 sobrinhos e ano que vem eu boto Davi no jiu-jitsu. Pronto, quem quiser vir, venha. R$40, crédito, débito, Pix, dinheiro, só não vou vender fiado para a gente não perder a amizade. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. E esse aqui eu trouxe de presente para o meu presidente, que eu soube que ele fez aniversário. Isso aqui é seu, viu, pastor Álvaro? 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 2, eu quero agradecer à juventude o espaço aberto para esse jovem, não tão jovem pregador hoje. Diz assim as Sagradas Escrituras: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que o Senhor Jesus nos dê entendimento, abra a porta da palavra e a gente possa sair daqui edificados pela mesma.
Eu considero o apóstolo Paulo como o maior pregador cristocêntrico de toda a história da igreja. O pregador cristocêntrico é aquele que concentra sua mensagem e o seu ensino na pessoa de Jesus Cristo. Isto não quer dizer que ele não fale sobre outros assuntos, mas que a sua prioridade sempre será falar sobre a pessoa, as obras, os feitos e os ensinos de Jesus em suas oportunidades. E nessa categoria de pregadores, eu considero o apóstolo Paulo o maior pregador cristocêntrico de toda a história. Isso nós podemos ver do início do seu ministério até o final da sua trajetória. Ele concentrou a sua mensagem na pessoa de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versos 20 e 21, nós encontramos aqui nesse texto o início do ministério do apóstolo Paulo. Depois da sua conversão miraculosa, depois dele ser cheio do Espírito Santo, ele inicia o seu ministério de pregação. E o tema escolhido é esse. Olhe para o texto. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém as pessoas que invocavam o nome de Jesus? E para isso veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo ou Paulo, como queiram, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É assim que inicia-se o ministério de pregação do apóstolo São Paulo. 30 a aproximadamente 35 anos depois, nós vamos encontrar agora o seu último sermão sendo pregado, que agora vem na versão escrita, que é a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Esta carta foi direcionada ao seu filho na fé, um jovem que tinha como propósito manter firme ali a pregação do Evangelho e a chama do Espírito Santo. Apesar dessa carta ser uma carta pastoral, orientando esse jovem a executar a sua chamada, nós percebemos que nesta carta, Paulo também não se esqueceu de Jesus. Nos 4 capítulos que fazem parte desse escrito, existem 15 referências diretas ao nome de Jesus Cristo, sem falar das referências indiretas, que mostram-nos que nem mesmo próximo ao martírio, esperando a guilhotina de Roma, nem mesmo nessa situação adversa, preso na masmorra, Paulo se esqueceu do seu Salvador. E observando esta carta com bastante cuidado, nós percebemos que ele faz 11 considerações ou afirmações importantes acerca de Jesus. Em primeiro lugar, ele abre essa carta dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele afirma que a promessa da vida está em Cristo. Em terceiro lugar, ele diz que a misericórdia e a paz estão em Cristo. Em quarto lugar, ele faz uma afirmação dizendo que o Salvador é Cristo. Em quinto lugar, ele diz que existe fé e amor em Jesus Cristo. Em sexto lugar, ele orienta Timóteo a buscar a graça fortalecedora que encontramos em Cristo. Em sétimo lugar, ele afirma dizendo que nós somos soldados de Jesus Cristo. Em oitavo lugar, ele diz que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Em nono lugar, ele afirma que somos perseguidos porque somos de Cristo Jesus. Em décimo lugar, ele diz que a fé verdadeira está em Cristo. E em 11º lugar, ele encerra a sua epístola e o seu ministério dizendo que Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Perceba que ele nunca se esqueceu de falar sobre o seu Salvador, nem mesmo próximo ao martírio. E corroborando com esse pensamento, corroborando com essa minha introdução, eu reafirmo aqui nessa noite que Paulo é
o maior pregador cristocêntrico de toda a história. É só você olhar para o texto que ora fizemos menção nessa noite. Ele está se dirigindo aos irmãos da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma grande cidade do mundo antigo, uma cidade cosmopolita. Corinto, junto com Éfeso, Alexandria e Roma, faziam ali o quarteto das principais cidades de grande influência do mundo antigo. Corinto era uma cidade repleta de um panteão de deuses greco-romanos, uma cidade totalmente idólatra, com aproximadamente 26 lugares sagrados, onde essas entidades eram adoradas. Além disso, a cidade de Corinto também era uma cidade devassa, mergulhada no pecado. Para você ter ideia, só no templo de Afrodite haviam ali 1000 prostitutas cultuais que vendiam seu corpo e faziam rituais satânicos através da prática do sexo. É esta cidade que Paulo trouxe uma mensagem. E qual é a mensagem que Paulo trouxe à igreja, ou melhor dizendo, à cidade de Corinto? A mensagem foi Jesus Cristo. É por isso que ele diz no versículo de número 2: porque em nada me propus saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não perdi tempo com vocês falando sobre coisas secundárias, coisas irrelevantes acerca da nossa fé. Na verdade, o que há de mais importante, o que há de central, o que há de mais importante acerca da nossa fé, isso eu preguei a vocês. É bem verdade que a Bíblia fala sobre todos os assuntos relevantes à vida do ser humano. A Bíblia sempre tem uma resposta, a Bíblia sempre tem uma direção, mas o assunto central das Escrituras Sagradas não é outro a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Perceba que Paulo faz questão de destacar a cruz, porque a cruz pode ser loucura para quem perece, mas para nós que estamos aqui nesta noite, ela é o poder de Deus para a nossa salvação. Paulo concentrou o seu ministério na figura de Jesus Cristo. Não somente Paulo, mas todos os grandes pregadores que por aqui passaram também concentraram a sua mensagem em Jesus Cristo. Todos eles, sem exceção, eram todos cristocêntricos. Eu quero trazer-lhes aqui nessa noite 4 exemplos de grandes pregadores que marcaram aqui a história da igreja e que eram também cristocêntricos. O primeiro deles é Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon, ele ensinava os seus alunos dizendo que um pregador que não anuncia Cristo, ele deixa o povo faminto. Outra afirmação que ele faz de grande importância, ele diz o seguinte: não importa o texto a ser pregado, faça dele um caminho direto para Jesus. Além de Charles Spurgeon, nós encontramos Jonathan Edwards, o maior filósofo americano de todos os tempos. Jonathan Edwards, falando sobre o ministério da pregação, ele diz: a beleza da obra redentora de Cristo deve ser o foco da nossa proclamação. Além de Edwards, também Billy Graham, o maior evangelista do século XX, falando sobre sermões, ele diz: muitos sermões falham, porque falam sobre ética, sem falar do Salvador. Falam de problemas humanos, mas não apresentam Cristo como solução. Falam sobre Deus, mas não apresentam Jesus como o único caminho que leva à sua presença. E para encerrar, eu trago aqui também John Wesley, o tição tirado do fogo, o grande avivalista ali na Inglaterra. Wesley, que pregou milhares e milhares de sermões, ele dizia: preguem a Cristo até que os corações se rendam. Enquanto houver coração endurecido, enquanto houver coração rebelde, há uma mensagem a ser pregada, e a mensagem é Jesus Cristo. Somente Jesus quebra o coração endurecido. Inclusive já quebrou o meu, já quebrou o seu, e aqui estamos para adorar o seu nome. Quantos podem glorificá-lo nesta noite? Pois bem,
voltando aqui para Paulo, eu percebo que essa mensagem cristocêntrica do apóstolo Paulo, ela tem 5 aspectos distintos. O primeiro aspecto da pregação cristocêntrica de Paulo é que essa pregação, ela era apologética. A palavra apologética vem do grego apologia, que significa defesa, resposta bem fundamentada ou justificativa. O apóstolo Paulo, ele sempre teve a preocupação em seu ministério em defender a fé em Cristo e não permitir que nada nem ninguém roubasse o protagonismo de Jesus dentro da fé cristã. E das 13 epístolas que Paulo escreveu, na minha opinião, a mais apologética delas foi aquela escrita aos irmãos da Galácia do Sul, mais precisamente Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe e Icônio, que eram seus filhos na fé, que abraçaram a fé em Jesus Cristo por meio do seu ministério. Paulo, ele escreve esta carta com uma preocupação. Ele percebe que aqueles irmãos que foram discipulados por ele, eles estão abraçando outro evangelho. Que outro evangelho era esse? Era o evangelho pregado pelos falsos mestres judeus, que estavam tirando o foco da transformação e colocando agora o foco nos ritos da fé judaica. Paulo deixou claro quando pregou lá que o que importa agora na nova aliança não é o cumprimento de ritos, o que importa agora de fato é a transformação. Paulo dizia: você quer agradar a Deus, mude de vida, deixe as práticas do homem velho e seja agora um homem novo na pessoa de Jesus Cristo. Mas os mestres judeus diziam que agradar a Deus, você que é homem, passe pelo rito da circuncisão. O rito da circuncisão era um rito feito na antiga aliança, onde todo homem macho devia passar por ele. Esse rito consistia no corte ali do prepúcio da genitália masculina, como sinal que aquele homem tinha uma aliança com Deus. Porém, este rito ficou no passado. Agora, esse rito não tem valor algum. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6:15: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma para Deus, mas o ser nova criatura. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não me importa se você fez o rito ou deixou de fazer, o que importa para Deus agora é se você mudou de vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa eu contextualizar o que eu quero dizer aqui para vocês nessa noite. O mais importante dentro da nossa fé não são os ritos que nós participamos. Tem gente aqui que desceu as águas batismais, mas não vai entrar no céu. Tem gente aqui que participa da ceia, mas não vai conhecer a Cristo como Ele é. Tem gente aqui que vem todo domingo, mas quando a trombeta soar, não vai subir. Por quê? Porque é apenas religioso, está apenas cumprindo o rito. Quando Deus exige de nós muito mais do que isso. Você tem que descer as águas batismais, sim. Você tem que cear, sim. Você tem que estar aqui domingo, sim. Mas você tem que mudar de vida segunda-feira. Você tem que deixar a prática do pecado e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, se fez novo, se fez novo. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Se mentia, não mente mais. Agora é nova criatura em Cristo. E só quem nasceu de novo, levanta essa mão para cima, abre essa boca e dá glória para Ele. Olha o que Paulo vai dizer a esses irmãos. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz: eu estou maravilhado que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro evangelho, senão a perversão do evangelho de Cristo. Olha o que ele diz agora nos versos 8 e 9. Olha o que ele afirma: se alguém pregar outro evangelho, além daquele que já foi
foi anunciado, que seja anátema. Se um anjo do céu descer e pregar outro evangelho além daqueles que vocês já escutaram, que seja anátema. Se nós mesmos voltarmos a esta cidade pregando outra mensagem, que nós sejamos anátemas. A palavra anátema significa maldição. O que Paulo está querendo nos informar é uma verdade: não existe dois evangelhos, não existe duas mensagens, só existe um evangelho, só existe uma mensagem, e esta mensagem, este evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem concorda com isso, diga glória a Deus aqui nessa noite. Por isso eu quero afirmar aqui, tá? Testemunha de Jeová não prega verdadeiro evangelho, mormonismo não é verdadeiro evangelho, catolicismo romano não é verdadeiro evangelho. Evangelho não está baseado na tradição, evangelho não está baseado em pseudo-revelação. Evangelho é aquilo que está nas escrituras sagradas, aquilo que foi pregado e foi registrado. Por que é que testemunha de Jeová não prega o verdadeiro evangelho? Porque para eles Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Pergunta quem é Jesus para eles, eles vão me enrolar, vão dizer uma coisa, vão dizer outra, mas eu vim dizer aqui nesta noite que Jesus Cristo é o nosso Deus. 1 João capítulo 5 verso 20, olha o que João escreve: e já sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para estar no que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna, Ele é o Deus dessa igreja. Isaías capítulo 9 verso 6, escuta essa aí, molecada: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, não pode ser o pai nem o espírito, é Ele, é Cristo, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Deus Forte, Deus Forte. Quem é que acredita que esse Cristo que salvou a sua vida é o Deus dessa igreja? Levante a mão direita para cima, dá para abrir a boca e glorificar a Ele. Mas esta mensagem de Paulo, além dela ser uma mensagem apologética, ela também era uma mensagem soteriológica. Diego, explica melhor o que seja isso. A soteriologia é o ramo da teologia que se propõe a estudar a doutrina da salvação. E acerca da salvação, Paulo faz algumas considerações. A primeira consideração que Paulo faz é que salvação não vem por meio de religiões, salvação não vem por meio de denominações, salvação não vem por meio do conhecimento científico ou filosófico. Salvação vem por meio de uma só pessoa. Atos dos Apóstolos capítulo 13 verso 23, diz o apóstolo Paulo: da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus o Salvador. Quem é Ele, Paulo? Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2 verso 5, escuta essa: há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não existe medianeiros, não existe uma medianeira, só existe um mediador. É aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem é que acredita nisso? Louve ao Senhor nessa noite. Acerca da salvação, Paulo também afirma que ela só pode ser alcançada através de Jesus, através da graça e também por fé. Ninguém compra salvação, nem todo o dinheiro do mundo pode comprar uma só alma. Não há nada que o homem faça nessa terra que lhe garanta o direito de entrar nas portas celestiais. Olha o que Efésios 2:8 está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Primeiro, a salvação, Lucas Serafim, é pela graça. O que é graça, Diego? Aprenda hoje. Graça é um conceito divino. Na criação, quando o homem caiu, a parte ofendida pelo pecado é Deus, e somente Deus pode exercer o seu perdão
a sua misericórdia e entregar a sua graça. Quem criou a graça não foram as religiões, não foram os homens da terra. Quem criou a graça foi Deus. Segundo, a graça é o favor imerecido e não solicitado. É Deus olhando para a humanidade caída e dizendo: vocês não me pediram, nem tampouco solicitaram, mas eu vou conceder uma segunda chance a vocês. Graça é a esperança no meio do caos. Quando a humanidade caiu, não havia probabilidade de retorno à presença de Deus, mas a graça chega com esta probabilidade. Quarto, graça é a doutrina que mais irrita o diabo. Porque olhe para mim aqui nessa noite. O diabo pensou: eu pequei, Deus me tirou lá do céu e a minha condenação é o lago de fogo. Eles pecaram, a condenação deles também será o lago de fogo. Se eu errei e estou perdido para sempre, eles erraram e também estão perdidos para sempre. Mas aí Deus criou a graça. Deixa eu conjecturar aqui. Eu imagino lá no Éden, Satanás comemorando a queda e dizendo: vocês vão estar comigo agora lá no lago de fogo. Pecaram como eu pequei, destino é condenação. E Deus descendo no jardim dizendo: graça. O diabo olhando para Deus e dizendo: eu nunca ouvi esta palavra lá em cima, eu nunca ouvi essa palavra aqui na terra, me diga o que é graça. E Deus olhando para o diabo e dizendo: graça é isso, você caiu para nunca mais se levantar. Eles caíram, mas a minha graça vai colocá-los de pé. Graça é você cair e o seu destino, o seu lago de fogo. Eles caíram, mas a minha graça está abrindo um novo e vivo caminho. E eu já preparei aqui um lugar especial para todos aqueles que vão ser agraciados. Eles não vão para o lago de fogo, eles vão para Nova Jerusalém. Eles vão adorar o meu nome na beleza da minha santidade. É por isso que o diabo olha para você e ele range se ele tiver dente, até os dentes dele. Por quê? Porque ele caiu e não teve uma segunda chance. Você caiu, mas a graça botou você de pé. A graça botou você de pé. A graça botou você de pé. Só quem está em pé pela graça, joga essa mão para cima e adora. Você quer saber o que é graça? Graça é Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Explica melhor. Está lá Jesus, a graça, sendo ali questionado, escrevendo em terra, e os seus opositores dizendo: essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que tem que apedrejar, mas você o que diz? Jesus escrevendo calmamente, e eles perturbados dizendo: responde, porque senão a gente mata ela agora. Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Perceba que Jesus não estava dizendo: aquele que não cometeu este pecado pode atirar a pedra, porque alguém poderia dizer: eu nunca adulterei, então eu posso apedrejar. Mas olha o que Jesus está dizendo: aquele que não comete pecado. Aí entra em ação o tribunal da consciência. O tribunal da consciência chega e começa a acusá-los: você não adulterou, mas você gosta de contar umas mentirinhas. Você não adulterou, mas você coloca irmão contra irmão. Você não adulterou, mas no teu coração quem manda é a tua riqueza. Tu também é pecador. Aí eles começam a jogar as pedras no chão, e todos, sem exceção, foram embora. Jesus, que é a graça, olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores? Aí a mulher diz: eles foram embora. E olha o que a graça vai dizer: eu também não te condeno. Agora você vá e não peques mais. O que é que Jesus está dizendo? Eu vou pegar teu pecado, eu vou pagar por ele lá na cruz, mas muda de vida, deixa o adultério, procura um marido só, vive em santidade, porque isso é graça. Graça é perdão e transformação. Vou dizer de novo: graça é perdão, mas é transformação. Quem já foi perdoado aqui, glorifique a ele. Quem já foi transformado, levante essa mão para cima e adore a Jesus.
E eu já estou encerrando aqui, eu estou partindo para o final. Diga para quem está ao seu lado: o alvo da graça é você. Diga: o alvo da graça é você. Eita, camaraia. É você que Deus presenteou com a graça. É você que Deus está dizendo: levanta hoje, porque a minha graça vai te colocar de pé. Mas Diego, eu pequei, eu errei, eu falhei. Jesus está pegando os teus pecados, colocando lá nas profundezas do oceano, e está dizendo: eu te dou uma segunda chance. Eu te dou uma segunda chance. Eu te dou uma segunda chance. Eu te levanto hoje com muito poder e muita glória, porque Satanás queria ver você caído, Satanás queria ver você sem força, mas hoje a graça que eu estou pregando, ela também é fortalecedora, e ela desce aqui no Templo Central em João Pessoa e começa a renovar a tua vida aqui agora. Recebe força, recebe graça, recebe força, recebe graça. Quem quer sair daqui renovado pela graça, levante as mãos para cima. Dá para abrir a boca por 5 segundos? Você não está em pé porque é bom, você está em pé pela graça. Você não está em pé porque é super-homem gospel, você está em pé pela graça. Você não está em pé porque é o santarrão, o melhor crente desta igreja, não. Você só está em pé é por causa da graça. Graça, 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 graça. Então, se eu fosse você, eu abria a boca para adorar, porque o diabo está irado, mas Deus está feliz com você. Abra a boca, só quem recebeu a graça. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. E sabe o que Ele está me dizendo? Que vai descer com renovação aqui nesta noite. Escute o que eu vou lhe dizer. Satanás armou o cerco, preparou a armadilha e disse: ela não vai escapar. Mas hoje o Deus da graça desceu no meio da armadilha, quebrou a armadilha, e você está escapando hoje. A armadilha era para você desviar, mas hoje a seta do diabo, Jesus pegou e está fazendo assim, ó. Quebrei, 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 quebrei. E este Deus, que é o teu Deus, está te renovando aqui agora. Abre essa boca para ser cheia do Espírito. Estou ouvindo barulho de língua estranha aqui. Teremanda cachorrebaraia, e você que está acompanhando em casa sem esperança, eu vim trazer uma mensagem de esperança para você. A graça te coloca de pé hoje. A graça te coloca de pé. O diabo perdeu esta guerra, Jesus te coloca de pé hoje. Receba esta palavra. Esta mensagem cristocêntrica de Paulo, além dela ser soteriológica, ela também é escatológica. Das 3 epístolas que Paulo escreveu, 2 delas se destacam neste assunto. O que é escatologia? É a doutrina que trata sobre o fim, sobre os últimos acontecimentos. O William Hendricks vai dizer que nesses 8 capítulos que fazem parte de 1ª e 2ª Tessalonicenses, em todos eles Paulo está falando sobre a parousia, ou seja, ele está dizendo: Jesus está voltando, 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 Jesus está voltando. E existe um texto que eu quero citar aqui, 1 Tessalonicenses 4,16 a seguir. Olha o que Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu. É o mesmo que nasceu, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele vai descer do céu com um alarido,
voz de arcanjo, trombeta de Deus. E escuta essa: os mortos em Cristo ressuscitarão. Oh glória! Vou dizer de novo: teu pai e tua mãe que preservaram a fé em Cristo vão ressuscitar, e depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com ele nos ares. E escuta essa: para sempre, para sempre, para sempre. Eu vou dizer até você entender: para sempre estaremos com o Senhor. Igreja amada que me acompanha, a mensagem cristocêntrica é uma mensagem de esperança, e a nossa esperança não está na terra, a nossa esperança está lá em cima. Jesus está voltando. Só quem vai subir, levante a mão direita para cima e dê o seu melhor glória a Deus. Mas a mensagem cristocêntrica de Paulo, e aqui eu encerro, ela também é uma mensagem vitoriosa. Por que essa mensagem é vitoriosa? Porque anuncia um Cristo vitorioso. Não existe ninguém maior do que Jesus. Filipenses 2:6 a seguir. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, se assemelhou-se aos homens, achado na forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, vírgula, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Eita! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse. Ninguém vai ficar calado. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Não existe ninguém maior do que Ele. Porque essa mensagem cristocêntrica é uma mensagem vitoriosa. É porque é nela que encontramos força. Filipenses 4:13, Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ai, eu estou falando de um homem que foi desprezado logo após a sua conversão pelos apóstolos. Eu estou falando de um homem que enfrentou apredejamento ilícito e quase morreu. Eu estou falando de um homem que recebeu 495 chibatadas por amor de Cristo. Eu estou falando de um homem que foi preso, abandonado por aqueles que ele amou. Eu estou falando de um homem que enfrentou naufrágios, foi mordido por cobra, enfrentou todas essas dificuldades e venceu. Aí você pode olhar para mim e dizer: este homem é diferente, este homem é um super-homem. É nada, meu filho. Ele venceu não porque as forças estavam nele, ele venceu porque existia alguém que fortalecia ele. E sabe quem é? Jesus, 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 Jesus. Escuta essa palavra hoje. Você vai vencer não é porque você é bom, você vai vencer é porque Ele está com você. Quem recebe esta palavra adorando a Jesus Cristo vai vencer. Esse é o meu jeito de pregar. Se tu conhece esse vaso que está do teu lado, pega na mão dele agora. Pega na mão dela, balança e diga assim para ele: não desista. Você vai vencer. 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 Cadê os vencedores? Estão no culto ou já foram embora? Eu tenho que encerrar agora. Sabe por que essa mensagem é uma mensagem vitoriosa? Porque nela eu tenho segurança. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 31 a seguir, aqui eu encerro. Olha o que Paulo fala sobre o cântico de vitória da igreja. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmã Zena? Quem será contra nós, pastor Elias? Se Deus é por você, Camila, quem será contra você?
Se Deus é com vocês, meus filhos, adolescentes, quem será contra vocês? Se Deus é com essa juventude, quem é que vai se levantar contra ela? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa quem quiser se levantar e mentir, deixa quem quiser se levantar e caluniar, deixa quem quiser inventar qualquer coisa de você. Quem está com você é a sua defesa. Quem está com você está dizendo: se cala, porque quem te justifica sou eu. Está escrito isso, olha para cá, versículo 33. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É você que se defende, é você que vai para o Facebook, é você que lança o desaforo no WhatsApp. Não, é Deus quem vai te justificar. E Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer a você que nada vai te separar dele. Olha o que está escrito no verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos levados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Deixa quem quiser se levantar. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Quem é que recebe esta palavra adorando a Deus? Eu preciso encerrar porque meu tempo já se esgotou. Mas diga pelo menos para 2 pessoas: levanta a cabeça que a vitória é nossa. Diga: a vitória é nossa, a vitória é nossa. Eita, Jesus, está descendo um negócio de Deus aqui. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui nesse culto? Ainda nesta semana eu entro nesta causa e resolvo para você. Teus filhos não ficarão nas mãos de Satanás. Eu já vou marcar um encontro com eles. Vou quebrar esse coração e vou derramar do meu espírito sobre a tua parentela. Você não gerou filhos para estar na mão de Satanás. Você gerou filhos para ser instrumentos de Deus. Quem é que recebe esta palavra? A vitória é nossa. Mas eu quero saber se nesta noite existe alguém que quer se render a Jesus. Diego, eu vim aqui atrás de uma mensagem, de uma palavra sobre o meu problema. Oh glória, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Venha. Se eu fosse você eu dava glória. A primeira vida já está chegando, venha. Oh glória. Se a primeira vida chegou, a segunda pode chegar. Você só precisa de Jesus para vencer. E este Jesus está sendo anunciado aqui. Ele está dizendo: eu vou tomar a tua guerra para mim, e eu vou lutar por você. Cadê a segunda vida? A segunda. Eu já vou entregar o microfone, mas Jesus quer quebrar mais uma cadeia aqui. Cadê você que está afastado da fé, mas que vai voltar agora para Jesus? Levanta agora desse banco. Vem renovar a tua aliança com Ele, porque Ele está dizendo: os meus propósitos não acabaram na sua vida. Eu quero te renovar hoje. Eu quero te renovar hoje. Cadê a segunda vida? A segunda vida, se você está do lado dessa pessoa, diga: eu vou com você lá na frente. Jesus está falando com você. Está afastado, mas Jesus quer você perto. Está afastado, mas Jesus está dizendo: eu vou renovar a aliança hoje. Cadê você aqui nessa noite? A internet também está escutando essa mensagem. Se tiver alguém querendo se render a Jesus na internet, se identifique que a gente vai orar por você. Pastor Álvaro, 30 segundos eu entrego. Você entrou aqui nesse culto precisando renovar essa aliança com Jesus. Você não está aqui por acaso. Isso não estava na tua agenda, mas estava na agenda de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar uma nova chance de se erguer. Deus não trouxe você aqui nessa noite para você sair do jeito que você chegou. Deus te trouxe aqui nesta noite para levantar a tua vida para sempre. E sabe o que Ele está dizendo? Se você vier hoje, não haverá mais recaídas. Eu te coloco de pé. Cadê você?
30 segundos eu entrego o microfone. 30 segundos para você se levantar. 30 segundos para você mudar de vida. 30 segundos para você nunca mais cair. 30 segundos para você envergonhar Satanás. 30 segundos para você sair daqui renovado e cheio do Espírito Santo. Sua oportunidade é essa. Volta. Já tem 3 vidas aceitando a Cristo na internet. Quantos podem dar glória a Deus? Não, vou repetir. Já temos 3 vidas se rendendo a Jesus na internet. Quantos podem dar glória a Deus? Mas tem alguém aqui se prendendo, dizendo: será que é comigo? E Jesus está dizendo: é com você mesmo. Eu vou renovar sua vida. Vem. Eu estou esperando você vir. Eu estou esperando você chegar. Seu coração está queimando com esta palavra. Deus está dizendo: é você, varão. Levanta desse banco, muda de vida, deixa o pecado, recebe perdão. Vem, porque Cristo está te chamando. Quantos glorificam a Deus por esta alma que está aqui? Quantos vão voltar para casa felizes? Digam glória a Deus.